Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas se está vendo gravado, seja muito bem-vindo. Vou aguardar um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando que nós estamos entrando ao vivo. Hoje com um tema super interessante, sempre falo isso porque eu realmente acho todos os temas muito interessantes. Tudo que fale de autoconhecimento, de crescimento pessoal, eu acho que vale muito a pena, né? Poderia muito mais pessoas se interessar por isso. Estaremos no mundo melhor, eu acredito. Mas enfim, cada um com o seu tempo. Bom, vamos lá, vamos esperar um pouquinho para chegar. Se você chegou no YouTube, caiu aqui agora, não conhecia o canal, já se inscreve, deixa seu like, coloca seu comentário, diz pra gente se fez sentido para você. Será que tá saindo bem o meu áudio? Tá, amor? Você entrou? Ai, que bom. Então hoje eu vou ficar de fone, vai ser melhor, eu acredito que a qualidade fica melhor. Bom, eu vou colocar aqui o tema da live, assim quem chegar já vai poder ver qual o nosso assunto de hoje. Se você quiser tirar, pode tirar. Isso. Pronto, vou fixar aqui. Vamos convidar algumas pessoas que vão chegando. Acabamos de entrar ao vivo. Deixa eu enviar aqui uns aviõezinhos convidando mais pessoas para participar. Não sejamos egoístas, né? Vamos compartilhar. Quem tiver interesse em entrar, que seja muito bem-vindo. Isso. Vou mandar alguns aqui. Isso. Bom, vamos lá. O tema de hoje é um pouco pesado até, eu diria, né? Nem um tema muito gostoso de se falar, mas acredito que esse entendimento ajuda muito a gente a desenvolver o tal do amor próprio, que tanto se fala, mas parece ser tão distante das pessoas, sendo que é tão simples, né? É tão fácil de desenvolver esse amor próprio, mas precisa fazer a coisa certa, porque se fizer errado, não vai conseguir o resultado desejado. Val, seja muito bem-vinda. Todo mundo aí, Junei, Milder Love, Tatuagem Consciente, sejam muito bem-vindos. Vamos só dar mais um tempinho enquanto o Instagram vai avisando e as pessoas vão entrando. Henrique Sanches, quanto tempo, meu amigo? Seja bem-vindo também. Vamos falar então de egoísmo, vamos falar de amor próprio, vamos falar de coisa boa, vamos falar de expansão de consciência, porque eu acredito que seja isso. Amor próprio é expansão de consciência. Para eu conseguir desenvolver amor por mim mesmo, eu preciso me admirar. Eu preciso olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo, não só por fora, mas também por dentro. E isso nem sempre é uma coisa muito simples de se fazer. Fabi, seja muito bem-vinda. Nem sempre é muito simples. Então, o que eu quero hoje com vocês? O que eu me preparei aqui e anotei para falar? Sobre os tipos de egoísmos que existem, né? E o que é o nosso amor próprio, como desenvolver esse amor próprio, como alimentar esse amor próprio. Porque amor por amor, Elaine, seja muito bem-vinda. Amor, gente, é amor pra tudo. Tipo, se eu tenho o amor dentro do meu relacionamento, se eu não alimentar esse amor, ele vai definhar, ele vai morrer. Não é assim? O amor é um jardim. Se eu não cuido do meu jardim, ele vai começar a entrar ervas daninhas, ele vai murchar, ele vai secar e precisa desse cuidado. O amor próprio não é diferente. O amor próprio funciona da mesma maneira. Tia Nena, seja muito bem-vinda. Então, nós precisamos muito, primeiro, entender o que é o egoísmo. Por que quando eu falo assim, a partir de hoje eu vou pensar mais em mim e não vou deixar que ninguém passe por cima? E lá no fundo a gente sente um pouquinho de egoísmo, né? Fala, nossa, mas eu não tô sendo egoísta se eu
quiser realmente me amar e pensar em mim em primeiro lugar, né? Será que você colocar em mim em primeiro lugar? Entender a diferença? Seja muito bem-vinda. Qual que é a diferença entre esse egoísmo e o amor próprio? E eu trouxe alguns exemplos que vai ficar muito claro para vocês, muito claro, para entender, identificar o que que é um e o que que é outro. Então é importante a gente entender, primeiramente, assim, para começar o assunto, que nós nascemos egoístas, que nós, seres humanos, temos dentro de nós todos os sentimentos. Não adianta falar, eu não sinto inveja, eu não sinto egoísmo, eu não sinto orgulho, eu não sinto vaidade. Sente, gente. Nós somos humanos, estamos aqui numa experiência humana e nós temos tudo isso dentro de nós. Agora, como que nós vamos desenvolver e lidar e domar e domesticar esses sentimentos é que vai fazer a diferença na nossa vida. Como que nós vamos lidar com os nossos impulsos? Como que nós vamos lidar com os nossos desejos? Porque nem tudo que eu desejo eu devo fazer, eu devo concluir, eu devo realizar. Se isso não for bom para alguém, entende? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Então, se a gente nasce egoísta, por que eu falo que a gente nasce egoísta? Porque a criança, ela não tem muito o que oferecer. A única coisa que ela pode oferecer é a presença dela, né? Só que ela não oferece nada e recebe tudo. Então, sempre tem, se não a mãe, alguém por perto que está sempre suprindo a necessidade dessa criança. Gente, me ajuda a compartilhar, não vamos ser egoístas. Me ajuda a compartilhar a live, vamos pelo menos trazer mais um. Vocês estão me ouvindo bem? Nem perguntei, né? Hoje eu tô de fone para ver se fica melhor o áudio. Então, fala pra mim se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, se a internet está colaborando. E também, bora compartilhar? Bora convidar mais pessoas para participar com a gente, porque olha, hoje o tema promete, hein? Então, se a criança, se eu digo que a criança nasce egoísta, por quê? Porque ela não tem muito o que oferecer. Porém, ela recebe tudo o que ela precisa para sobreviver. Então, algumas famílias podem dar mais, algumas mães têm mais paciência, mais tempo, mais amor, outras menos, mas a criança, para ela sobreviver, ela precisa do mínimo possível, né? E ela recebe. Então, ela não oferece nada em troca e recebe. Conforme ela vai crescendo, a gente vai entendendo, né, tendo essa visão de mundo. E ela começa a entender que ela precisa compartilhar as coisas que ela tem, que não é só para ela precisa olhar o outro, né, se preocupar ou se ocupar das necessidades dos outros também. Por que que muitas pessoas falam, ai, filho único é muito egoísta, né? A gente não escuta isso muitas vezes? Porque normalmente, dependendo a dinâmica dessa família, dependendo se não tinha primos próximos, se não tinha muitos amigos, se não foi para a escola, né, que tinha que compartilhar ali os brinquedos, os objetos, ela acha que tudo é dela. Então ela cresce naquela mentalidade de que tudo é dela. Tá fazendo sentido, gente? Me fala aí, vocês não me falaram se tá bom o áudio, pelo menos eu não recebi aqui. Então quando a criança cresce com essa consciência, né, ou com essa falta de consciência de que as coisas precisam ser compartilhadas, precisam também ser divididas, ela tende a crescer uma criança mais egoísta. Só que isso a gente percebe também que não é uma regra, porque tem filhos únicos que são super generosos e tem filhos únicos que são super egoístas. Tem filhos de famílias que têm 10 filhos e que são super egoístas e outros super generosos. Então, eu acredito mais que faz parte da pessoa do que dali do meio onde ela vive. Mas o meio influencia, a gente sabe que influencia, né? As crenças, aquilo que a gente aprendeu como certo, como errado, tudo isso influencia demais na nossa personalidade, no jeito que a gente cresce, no jeito que a gente vê a vida. Então, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo que a gente precisa sim desenvolver o olhar para o outro, o altruísmo, o cuidar também do outro e não só da gente. Quando a gente consegue, Ana, seja muito bem-vinda, quando a gente consegue desenvolver isso bem, né, no nosso crescimento como pessoa, a gente fica no nosso organismo, no nosso coração, né, a gente permanece com um egoísmo, porque ele não vai sumir da nossa vida, ele vai permanecer, mas é um egoísmo como virtude, é um egoísmo bom. Como assim o egoísmo bom? Ó, eu vou dar uns exemplos para vocês me entenderem o que eu tô querendo dizer.
Aqui, eu sei que aqui na live tem várias mães, né? Pessoas, então, com mãe, exemplo de mãe é incontestável. Então, eu como mãe, entro na frente de um bandido para proteger o meu filho sem pensar duas vezes. Quem aí é mãe, acredito que vai concordar comigo. Uma mãe leva um tiro no lugar do filho facinho, facinho, sem pensar duas vezes. Por que a gente faz isso? Rafa, Laine, sejam bem-vindas. Por que a gente faz isso, gente? É por amor? Claro, a gente ama e a gente quer poupar a vida dos nossos filhos. Só que também tem aí um pouquinho de egoísmo. Por quê? Porque perder um filho é muito doloroso. E se a gente puder fazer algo para não sentir essa dor, a gente faz. É ou não é? Tá aí a Fabiana que não me deixa mentir, né, Fabiana? Perder um filho é uma dor insuportável e a gente não quer passar por essa dor. Então, além de poupar a vida do filho, nós poupamos a nossa dor. E assim é com várias outras coisas. Então, todo amor, falou em amor, em ser humano, em nós, seres humanos, né, não iluminados, ainda estamos aqui para isso, quem sabe, talvez um dia, ou não. Mas todo ser humano, todo tipo de amor tem um pouquinho de egoísmo. Por quê? Porque eu quero também estar com aquela pessoa. Quando eu preparo uma surpresa para o meu esposo, por exemplo, é para agradar ele? É, mas eu também quero sentir a satisfação. Eu também quero curtir aquele momento. Então eu não estou pensando só nele, eu penso em mim também. Quando a gente cria os nossos filhos, é por amor? Com certeza, a gente ama nossas crianças, a gente dá a vida por eles. Não é, então? A gente dá a vida por eles, mas a gente também quer, a gente se sacrifica, a gente faz o possível e o impossível, né, para que eles cresçam saudáveis, com pelo menos o básico, né, que eles precisem para sobreviver. Em troca, a gente não quer nada? Mentira, claro que a gente quer. O mínimo que a gente quer dos nossos filhos é que eles sejam felizes, é que eles que eles sejam gente do bem, não é assim? Porque eu, pelo menos, conheço algumas mães que os filhos decidiram não ser gente tão boa assim, não ser tão do bem, e elas não aceitam a escolha deles. Então, quer dizer, elas educaram, mas lá no inconsciente elas tinham a esperança de que essas pessoas, de que esses filhos, essas crianças, fossem gente do bem. Entende? Então, todo tipo de amor existe sim um pouquinho de egoísmo. Por quê? Porque aquilo nos faz bem, estar com essa pessoa nos faz bem. A Nízia não está ouvindo. Alguém aí mais está com problema de som? Yara, seja bem-vinda. Wagner também. A Nízia, sejam bem-vindos. Ai, a Nízia não está ouvindo. Fala para mim se mais alguém tiver com problema de som. Eu vejo o que está acontecendo aqui. Então, gente, tirando essa questão, o que mais que por egoísmo nós fazemos para os outros, quando o egoísmo é uma virtude? Fazer bem, fazer caridade, ser generosa, ajudar as pessoas também é um ato de egoísmo. Porque é maravilhoso. Ai, obrigada, Val. É maravilhosa a sensação de quando a gente ajuda alguém. É ou não é? Quem aí gosta de ajudar as pessoas? Seja trabalho voluntário, seja em comunidade, seja em escola, seja agora mesmo, né? Tantas coisas acontecendo. Quem tem condições de doar, de ajudar as famílias que não têm, não dá uma sensação maravilhosa no nosso coração? A gente fica bem. Então, até mesmo por egoísmo, a gente ajuda as pessoas, porque a gente quer ter aquela sensação de bem-estar que aquilo nos dá. Por quê? Porque faz parte da nossa essência, entende? Então, esse tipo de egoísmo é uma virtude. No amor próprio não é diferente. Só que do amor próprio eu vou falar mais pra frente, tá? Primeiro eu vou aqui fazer essa... Ai, que bom, Anísia, que bom. Primeiro eu vou fazer aqui essa distinção, né, de egoísmo como virtude e de egoísmo como um perverso da nossa personalidade. Para vocês entenderem que não adianta a gente demonizar essa palavra, ai, fulano é egoísta, eu não sou egoísta, porque todos nós temos um pouquinho. A diferença é se está domado ou se está nos domando, beleza? Então tá, entendeu? Deu para compreender o que eu quis dizer com esse... Cláudia, tudo bem? Renata, Lete, ai, saudade de você. Deu para compreender o que eu quis dizer quando o egoísmo vem e fica na gente como uma virtude? Quer dizer, eu faço o bem para o outro, eu amo o outro também para me fazer bem, porque é bom para mim. Porque é bom para mim. Então isso não deixa de ser uma espécie de egoísmo, mas é um egoísmo
totalmente controlável. Eu penso no meu bem-estar, eu quero o bem para mim, mas eu também penso no outro, eu também quero o bem do outro. Beleza? Então isso é natural e todo ser humano vai ter. Se não tiver, é porque está no extremo altruísmo. E também não é positivo. Por quê? Porque quando a gente está no extremo altruísmo, a gente se anula para fazer a vontade dos outros. A gente tem dificuldade de falar não, a gente coloca os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, tudo para baixo de um tapete, que mais cedo ou mais tarde a gente vai tropeçar nesse tapete. Agora vamos falar um pouquinho, Glécia, seja bem-vinda. Agora vamos falar um pouquinho do egoísmo perverso. Aquele egoísmo que realmente não faz bem pra ninguém e nunca. Que é, todo mundo já tá cansado de saber, que é o egoísmo de só eu, primeiro eu me importo, eu só olho pro meu umbigo. Quem nunca conviveu ou teve alguma experiência desse tipo? Às vezes com os outros e às vezes com nós mesmos, né? Olhando pra gente e falar, gente, como eu fui egoísta naquele momento, eu não pensei em ninguém, eu só pensei no meu bem-estar, eu só pensei em conquistar os meus planos, os meus objetivos, e fui totalmente negligente com o desejo das pessoas que estavam à minha volta. É muito lindo a gente olhar pra gente e enxergar isso, porque nós também fazemos isso, não é só o outro não. Que é muito fácil, né? A gente falar, ai, fulano é assim, desse jeitinho aí que você tá falando. Mas e eu? Será que eu também não tenho isso em mim? Então, vamos lá. Quando que acontece esse egoísmo extremo, né? Esse egoísmo perverso? Primeiro que é bom a gente entender que cada pessoa tem sua história. Então, nós não estamos aqui para julgar a história de ninguém. Que cada um desenvolve maneiras possíveis para sobreviver nesse mundo. Então, algumas pessoas desenvolvem esse egoísmo por conta de ter sido muito rejeitado na sua infância, por conta de ser carente, tanto financeiramente como emocionalmente. São N os motivos que faz com que uma pessoa possa desenvolver esse egoísmo. Só que nada disso é desculpa para que isso permaneça, né? As coisas acontecem na nossa vida, mas não é sobre as coisas, é sobre o que nós fazemos das coisas. A partir do momento que eu sou um adulto, que eu sou dono de mim, que eu sei o que eu quero para minha vida, eu preciso escolher como que eu vou administrar esses sentimentos. Então, se eu tive problemas na minha infância, se eu passei por circunstâncias de carência extrema, tanto emocional como financeira, e por conta disso eu desenvolvi um egoísmo, mas chega uma hora que eu falo, pera lá, isso aqui tá me ajudando ou tá me atrapalhando? E se tá me atrapalhando, eu preciso sim olhar para isso, porque, gente, é impossível uma pessoa egoísta ao extremo ser feliz. Ela nunca vai conseguir estar em realmente alegria. Porque não dá, mais pra frente vocês vão entender melhor por que eu tô falando isso. Não dá pra gente ter amor próprio sendo um egoísta perverso, tendo este egoísmo exacerbado na nossa vida. E às vezes isso se manifesta nas pequenas ações. Nas pequenas ações. Não vai pensando que é grande, não. Mas hoje eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês verem. Então, quando eu penso em mim, primeiro, sem pensar se isso vai ou não prejudicar outras pessoas. Como isso, Laine? Exemplos muito simples desse egoísmo, gente. Pessoas que são egoístas, assim, nesse ponto que eu tô dizendo, que a ponto que vai se prejudicar, porque pode prejudicar outras pessoas, sim, com certeza, ninguém vai querer ficar muito tempo perto dessa pessoa, mas principalmente ele mesmo. Não sei se vocês perceberam, mas até agora eu não falei no relacionamento. Por quê? Porque isso é uma qualidade da pessoa. E se ela faz isso lá fora, ela vai fazer isso dentro do relacionamento também. Não é dividido. Ah, não, lá no meu trabalho eu sou egoísta, mas dentro de casa eu sou muito altruísta. Mentira. É mentira. Ninguém consegue atuar muito tempo. Então, se eu sou egoísta lá fora, eu vou ser egoísta aqui dentro também. Se eu sou altruísta aqui de fora, lá fora, eu sou altruísta aqui dentro também. Então, são situações, são coisas que a gente precisa realmente transformar dentro de nós, se a gente perceber que é necessário. Então, as pessoas que são egoístas, agora sim, hein, vamos começar a identificar aí em que situação, em que ponto, em que momento eu passei por isso. Gente, faz sentido? Tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês? Se tá, ó, aproveita, convida mais pessoas pra vir pra nossa live, pra vir junto com a gente. Menos 3 aviãozinhos. Compartilha. Vamos compartilhar esse conteúdo porque eu acredito que pode ser muito enriquecedor para nossa vida,
né, para o nosso dia, para o nosso trabalho e, claro, para o nosso mundo, né, para o nosso mundo. Quem dera, né, o nosso mundo fosse cada vez menos egoísta, cada vez mais humilde. Vou falar disso também daqui a pouco, tá bom? Tiago, assim, dele, a gente é muito bem-vinda. Vamos lá. Alguns comportamentos que revelam nosso aquilo que está aqui dentro e que não é bom, nem pra gente e nem para os outros. Primeiro, pessoas que são egoístas, elas sempre se queixam de ingratidão. Forte isso, né? Ah, Laine, mas a gente cansa de fazer e as pessoas não reconhecerem. Então não faça. Se é para fazer esperando o reconhecimento de alguém, não faça. Eu sei que quando a gente faz, um exemplo do egoísmo é virtude, por exemplo. Quando eu venho aqui compartilhar com vocês o que eu aprendo, o que eu acredito que possa ser bom para a sua vida e para a minha vida também, eu estou sendo também um pouco egoísta, porque eu estou compartilhando com você e eu não cobro nada por isso, né? Eu estou compartilhando, só que isso me dá uma grande satisfação. Então eu não estou compartilhando só porque pode te fazer bem, eu estou compartilhando porque está me fazendo bem também. Entende? Isso é o egoísmo como virtude. Eu faço e tenho a sensação. Se eu faço algo para alguém, esperando que essa pessoa vai me ligar, que vai me agradecer, que vai fazer isso ou aquilo, é melhor eu não fazer, porque é claro que vai ter frustração. Não, gente, as pessoas não vão necessariamente reconhecer aquilo que você está fazendo. E talvez aquilo que você acha que é tão bom para o outro nem é tão bom assim. É a sua concepção. Então, se você está esperando que as pessoas sejam gratas, que as pessoas venham reconhecer aquilo que você está fazendo, nem faça. Isso é um comportamento egoísta. Porque eu faço, mas no fundo eu estou esperando algo em troca. Eu estou esperando reconhecimento. Tá? Então, esse é um dos comportamentos. Quando eu faço sem esperar nada em troca, que não estou falando que você não pode receber esse reconhecimento. É maravilhoso, eu adoro quando alguém me manda uma mensagem e fala: Laine, assisti aquela live, como foi boa. Laine, fiz o processo com você e foi assim assado. Tanto que no meu site tá cheio de depoimentos de pessoas que já passaram pelo processo comigo, né, que fizeram tiveram todo um aprendizado através do que eu pude passar, do que a gente pôde descobrir junto. E isso pra mim, gente, isso é muito gratificante. Mas eu não fico esperando que as pessoas façam isso. Se não fizer, tá tudo bem. Porque o meu reconhecimento, a minha satisfação, eu já tive quando eu compartilhei. Porque a partir do momento que eu compartilho, eu estudo de novo, entro de novo, né? E tá me fazendo bem novamente. Porque é tudo coisa que a gente tem que estar sempre revendo, tem que estar sempre alimentando. Certo? Então esse é o primeiro comportamento egoísta que nós temos, tá? Não é que eu sou egoísta por causa disso, mas é um comportamento egoísta. Segundo aqui que eu coloquei, quando as pessoas egoístas, quando são contrariadas, ficam muito chateadas e muito raivosas. Pessoas egoístas se magoam com facilidade. Olha só que louco isso. Sim, quando a gente tem muita dificuldade em perdoar os outros, a gente está sendo egoísta. Sabe por quê? Porque, como eu falei no começo, cada um tem a sua história. Cada um tem o seu ponto de vista da vida e das situações. Quando eu me recuso a perdoar alguém que de alguma maneira me ofendeu ou me fez mal, naquele momento eu julguei que ela me fez mal, querendo ou não, eu estou sendo egoísta porque eu estou olhando só para mim, só o meu lado. Será que em algum momento eu tentei olhar para outra pessoa e ver o porquê que ela fez aquilo? Quais foram os motivos que levaram ela a fazer aquilo? Será que eu tentei olhar para ela e olhar a história de vida dessa pessoa? Porque eu tenho certeza absoluta que se a gente olhar, sabe aonde que ela nasceu, com quem que ela cresceu, qual foi a criação, o que que aconteceu aqui dentro, no ponto de vista dela, eu tenho certeza que a gente não tem mais coragem de ficar culpando ninguém de nada. A gente simplesmente deixa ir. Sabe? Deixa fluir, deixa passar. E isso só faz bem pra gente. É só pra gente. Então, você vê como que o egoísmo, dessa maneira, nos faz mal? Pessoas que ficam raivosas com facilidade quando contrariadas, que guardam
mágoas com facilidade, que explodem, sabe, que estouram, que sai quebrando tudo, que sai querendo tomar o controle da situação, egoísta. Por quê? Porque tá pensando nele, tá pensando só na maneira de ver dele, na maneira de pensar dele, tá pensando só que o jeito dele é o certo e não o jeito dos outros. Faz sentido isso? Vocês já passaram por situações assim parecidas? Vão falando aí pra mim, pra eu saber que vocês estão me acompanhando, que estão acompanhando meu raciocínio. Gente, se por um acaso surgir alguma pergunta, algum comentário, quiser compartilhar, pode colocar aqui que eu leio, tá bom? Próximo aqui. Pessoas egoístas, essa é natural, é simples, essa é fácil de identificar. Sempre falam delas mesmas. Elas não têm paciência para te escutar. Se você for contar um problema seu, ou até uma experiência sua, uma história sua, alguma coisa que aconteceu sua, a pessoa não ouve. Ela te corta e continua falando dela. Seja do que ela conquistou, seja... Ai, que bom, que bom. Ai, que bom que vocês estão aqui, ó. Cachorro, seja bem-vindo. Tudo bem, Eduardo? Pessoas que falam só delas. Tudo delas é pior, né? Ou melhor. Então, os problemas dela são mais difíceis de resolver, os problemas dela sempre voltam, né? Porque a pessoa precisa da sua atenção, então ela precisa ter algo para chamar a sua atenção. Se o que te chama, se o que prende a sua atenção são problemas, elas nunca vão conseguir resolver os problemas. Sempre vai estar cheio para poder ter assunto, para poder ter o que falar. Quando não é dor, é alguma coisa complicada também, para que as pessoas tenham dó, para sentir pena, que seja sentindo pena, mas que me dê atenção. Essa é uma característica bem egoísta que a pessoa desenvolve. Outra coisa, ela fala, quando você fala, nossa, eu te entendo, comigo aconteceu, pronto, a pessoa já te corta e continua falando. Tem muita dificuldade de escutar. Todas as pessoas, só ela tem problema. É muito interessante, né, quando a gente vê assim em terapia em grupo, ou esses grupos que tem muitas pessoas compartilhando experiências, sempre tem aqueles que acham que só o deles que é o problema. E aí quando começa a ler de outras pessoas, ou ouvir de outras pessoas, fala, caraca, eu achei que estava ruim. Mas olha só, quer dizer, naquele momento conseguiu abrir um pouquinho o campo de visão e enxergar que o mundo é mais que isso, né? E às vezes, quando a gente começa a ver os problemas dos outros, você começa a ver como são pequenos os próprios problemas, né? Então, essa é outra característica egoísta, o de falar delas, cortar, não ouvir o que você está falando, não dar atenção no que você está falando e de não escutar, ter muita dificuldade em parar para escutar. Bom, próximo. Pessoas egoístas, atitudes egoístas também podem ser muito sedutoras. Por quê? Porque a pessoa te seduz, né, com um charme, com uma maneira de, talvez, de te tratar, de se envolver, de chegar, para que você faça aquilo que ela quer. Sabe, assim? Sabe criança? Esse daqui é bem típico de criança. Eles sabem que quando eles fazem algo bonitinho, eles podem fazer algo bonitinho e em seguida pode pedir alguma coisa que vai ser mais difícil de você negar. Você vê como que a gente já meio que nasce, né? Sabendo fazer certas coisas. Criança é batata pra fazer isso. Primeiro ela te conquista, faz uma gracinha, faz uma coisinha que você gosta e depois ela vem e pede alguma coisa, né? E faz algo que achava que você não ia concordar. Então, por aí a gente já tira que se a gente faz isso enquanto criança, imagina depois de adulto. Pode até ser que seja um comportamento inconsciente, né? Ah, não fiz assim de propósito, mas fez para poder alcançar algum objetivo. Então, pode ser sedutoras, podem ser muito extrovertidas, brincalhonas, simpáticas, tá? Não vai pensando que é egoísta, então ele é emburrado no canto, ele não fala com ninguém, não. Pode ser que tenha uma pessoa que é emburrada no canto dele, não fale com ninguém, e seja muito mais altruísta do que aquele outro que tá brincando com todo mundo. Bonzinhos manipuladores, exatamente. Eu até coloquei aqui mais pra frente os bonzinhos, que não fala não pra nada, né? Mas não falam não na intenção de que você possa retribuir aquilo que ele está te oferecendo. Nessa intenção. Que são aqueles também que vão se queixar da ingratidão. Você vê que está tudo interligado, né? É uma cadeia ali de comportamentos que você vai identificando sempre com o mesmo princípio, que é que o outro faça algo para você, né? Centrado.
Ó, agora vamos pensar em situações do nosso dia a dia. Sabe aquela pessoa? Ai, agora eu quero saber se você já passou por isso. Ai, a Anísia tá em Mundo Novo, minha terra natal, Mato Grosso do Sul, terra boa, né, Anísia? Que legal. Acho que o resto todo mundo não. A Arlete tá onde, Arlete? O resto, acho que a maioria é aqui de São Paulo mesmo, né? Arlete que não é de São Paulo, Luísa Beth também é de Campinas. Fala aí pra mim, de onde que vocês estão? Olha que legal. Sabe quando você vai no supermercado e alguém faz o favor de deixar um carrinho bem atrás do seu carro e você não consegue sair? Você tem que sair do carro pra ir lá, né? Ou então alguém vai, o estacionamento tá lotado, mas alguém vai e deixa um carrinho no supermercado no lugar de uma vaga de um carro? Gente, isso é um comportamento extremamente egoísta? Por quê? Porque ele não pensou no outro, em momento nenhum. Eduardo tem São Paulo, capital. Porque quando qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de ação que a gente faça, sem pensar no outro, sem pensar se vai agredir ou não o outro, se vai atrapalhar ou não o outro, é um comportamento egoísta. Quando eu jogo um papel no chão, não estou sendo egoísta? Estou resolvendo o meu problema, estou me livrando de um lixo, mas eu não estou arrumando outro problema para o meio ambiente? Quando eu deixo um carrinho, eu trouxe um exemplo muito simples, né? Um carrinho do supermercado. Puta, a gente não fica puto quando chega lá e fala, putz, era só colocar o carro ali, agora tem que sair para colocar o... Por quê? Porque aquela pessoa que deixou aquele carrinho ali não pensou nos outros. Pensou só no dele, nele, naquele momento. Resolvi meu problema, deixei o carrinho aqui, daqui a pouco alguém vem buscar. Mas e se alguém não vem buscar? E se não dá para essa pessoa vir buscar? E outras pessoas serão prejudicadas com isso. Sabe quando você tá assim no trânsito e alguém sai cortando fila, andando pelo acostamento? Quando tenta cortar fila numa padaria, no supermercado? Quando tenta levar vantagem em tudo que faz? Quando pega um troco errado e se orgulha daquilo, porque, poxa, que sorte que eu tive, não pensou que alguém vai ser prejudicado com aquilo? Olha só, são todos comportamentos egoístas e que às vezes se manifestam nessas pequenas ações. Aí eu sei que tem gente que pensa assim, ah, mas se eu não for assim, todo mundo vai me passar para trás. Sabe aquela teoria de que é esperto? O cara é esperto. Fez isso, levou vantagem. Levou vantagem em cima de alguém. Isso não é expertise, gente. Isso não é vantagem. Você ganha aqui, ou melhor, tira aqui para perder ali na frente. E aí não percebe por que tá com a vida toda lascada. Por que não vai para frente em algum campo da vida? Porque a lei do universo é implacável, não precisa ninguém ver. O universo está contabilizando, nós temos uma contabilidade pessoal, individual. Essas atitudes egoístas estão mais relacionadas com comportamentos individuais. Então, também tem essa questão cultural. No Brasil, nós temos muito essa cultura do levar vantagem, né? A gente vê isso pela política. Os nossos políticos, gente... Quando chega atrasado também, mãe, é um comportamento egoísta, porque eu não penso no outro, né? Só que normalmente aquela pessoa que chega atrasado detesta esperar. Quer dizer, parece que ela é melhor que os outros, né? Alguém pode esperar, mas ela não pode esperar os outros. Voltando lá na questão do cultural, com certeza tem os comportamentos que são individuais, de cada indivíduo mesmo, mas tem aquele que é cultural. A gente percebe, pela política do nosso país, o quanto a população quer levar vantagem. Muitas vezes as pessoas que mais brigam por política, e isso você pode observar aí no seu meio, na sua rua onde você mora. Já leio, Beth. A gente pode observar ali no meio onde a gente vive que a maioria das pessoas que brigam com políticos, que ficam falando mal e soltando, compartilhando um monte de coisa de político, no fundo, ele não está preocupado no bem do todo. Ele está preocupado porque ele não está levando a parte dele. Se alguém viesse ali e oferecesse para ele uma fatia daquilo, por que tantos adversários, né, políticos ficam falando mal uns dos outros? Será que eles estão realmente preocupados com o bem da população? Ou será que eles estão preocupados porque eles não estão levando a fatia deles? Percebe? Então, esse comportamento lá de cima, né, reflete o comportamento aqui de baixo. Porque a gente concorde ou não com isso, a gente acredite ou não nisso, é só a gente olhar como é que está a situação. Só que, por outro lado, também tem, o povo brasileiro também tem uma parte bastante altruísta, que gosta de ajudar.
né? Então, isso acaba ficando equilibrado, mas pode ser muito melhor. Então, sim, tem a ver com a nossa cultura, porém, cabe a nós, a mim, a você, né, a quem a gente quer compartilhar essa live, a quem a gente quer passar essa informação, a mudar isso. Porque se a gente ficar esperando que a nossa política mude isso, que os ministros, os senadores, o presidente, que eles mudem isso para que a população mude, isso nunca vai acontecer. A transformação precisa acontecer individualmente, um a um. Por isso que não é tão fácil, né? A contaminação é universal, mas a limpeza, a transformação é individual. E depende do querer, depende do tempo de cada um, de estar desperto para isso. Então, vocês que estão aqui comigo, não é à toa, né? Sempre tem um motivo. Nada é por acaso nessa vida. Mas, enfim, poderia ter muita mais gente, concorda? Ouvindo isso, não seria muito melhor? Porque a partir do momento que você escuta uma coisa, não dá para desescutar. Não dá pra fingir que não viu mais. Eu tenho certeza que de agora em diante, vocês que estão aqui comigo, quando vê um carrinho fora de lugar no estacionamento do supermercado, vocês vão lembrar de mim. Vai falar, poxa vida, eu vou colocar isso aqui no lugar certo, ou pelo menos é um lugar que não vai atrapalhar ninguém. Porque eu não quero ser egoísta. No fundo, nós não queremos ter esses comportamentos. Nós não admiramos esses comportamentos, nem em nós e nem em ninguém. Mas fazemos, muitas vezes fazemos, por conta do coletivo. Ah, mas todo mundo faz, se eu não fizer, você é bobo? Seja o bobo da vez, mas fique em paz com você mesmo. É esse a dica que eu te dou, porque funciona e funciona muito bem. Faz sentido isso, Eduardo, com o que você perguntou? Com o que você comentou aqui em cima, né? O Renato falou que sou egoísta porque não quero fazer brigadeiro pra ele. Engraçadinho, faz brigadeiro pra ele. Mas se você não for comer, não faz. Porque senão você vai estar se anulando e vai fazer só o que ele quer. Olha só. Toninha, seja bem-vinda, tudo bem? Com certeza. Então ótimo. Beleza. Bom, vamos lá. Mais um comportamento assim do dia a dia. Sempre querer levar vantagem nas negociações. Isso é uma coisa muito brasileira. Até essa questão que eu falei, né? Que, mas fulano é esperto. Porque nem sempre o esperto... Muitas vezes essa palavra, o esperto, quer dizer que ele passou alguém para trás. Gente, desde quando passar alguém para trás é expertise? Desde quando isso é virtude? Desde quando isso faz bem? Nem para ele mesmo e nem para o outro, porque vai voltar. Ele vai ter que pagar só o que ele fez ou o que deixou de fazer. Também coloquei aqui. Tá. E a questão do altruísmo extremo, né? Que até o Eduardo falou anteriormente e eu já tinha comentado. O bonzinho demais. Aquele que faz de tudo pra pessoa, faz de tudo. Anula, esquece os compromissos que tinha, esquece daquilo que tinha programado pra ele mesmo, esquece dos próprios objetivos, dos próprios sonhos, pra poder fazer pelos outros. Só que também é um ato de egoísmo, por quê? Porque ele quer algo em troca. Uma hora a conta vem. Ninguém faz nada de graça. Acho que são os judeus que têm um ditado que fala assim, não existe almoço grátis. Se você comeu, você precisa pagar, de alguma maneira, né? Você tem que pagar. Então, não existe almoço grátis para nada, nem para o amor. A gente ama, mas a gente espera algo em troca. Um relacionamento de casal, existe essa troca. E se não existe essa troca, começa a ficar em desequilíbrio o casamento. E uma hora ou outra, aquele que está recebendo demais vai sair do casamento, porque ele começa a criar uma dívida interna. Isso é muito forte, gente. Eu adoro falar do amor incondicional, da gente fazer não esperando nada em troca. Mas em um relacionamento de casal, esquece que isso não existe. O amor é recíproco. A admiração precisa ser recíproca. Tudo tem que ser um equilíbrio. Eu faço, mas eu também preciso ter algo em troca para compensar aquilo que eu fiz. E se eu começo a dar demais e eu vejo que o meu parceiro não pode me entregar a quantidade que eu quero, eu preciso diminuir o tanto que eu estou entregando, porque senão essa relação vai cair em desequilíbrio. Dudu, seja bem-vindo. Bom dia. Você tá onde? No Japão? Fala pra mim que lugar que você tá e que hora que é aí. Eu sei que você não tá aqui. Requintes também, seja muito bem-vindo. Tá em Palmas? Quem que tá aí no Requintes? A Tirene? Esses perfil que não tem o nome, a gente não sabe exatamente quem é que tá entrando, né? Galego, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Bom, então, deu para compreender, gente? O egoísta, o comportamento egoísta, não quer dizer que a pessoa seja um egoísta, tal, mas o comportamento egoísta é toda vez que você olha para o seu umbigo, que você pensa que você é melhor que os outros.
que você pensa só no seu prazer e não pensa no bem do outro. Isso é egoísmo. 9 horas da manhã de quinta-feira. Eu já ponho adiantado até nisso, né? Que legal. Que legal, seja bem-vindo. Relações de doação extrema causam um sentimento de culpa àquele que não consegue devolver na mesma proporção e acaba procurando um outro relacionamento. Não raro, vemos relacionamentos de pessoas que recebem tudo vamos supor, né? O marido recebe tudo, a esposa é ótima, lava, passa, cozinha, trabalha, ajuda, faz isso, faz aquilo, o marido vai e trai para sair desse relacionamento. Né? Por quê? Porque ficou em desequilíbrio. Ele precisa sair para encontrar alguém com quem ele possa trocar no mesmo grau, na mesma altura. Bom, então vamos voltar lá para o egoísmo. Ficou claro, gente? Fala para mim se deu para compreender que a gente consegue identificar comportamentos egoístas em qualquer lugar onde a gente for. Em qualquer lugar onde a gente for. Se tá fazendo sentido, vai colocando aí os seus coraçõezinhos, os seus likes, curte aí a live, deixe seu comentário se você achar relevante, se acha que quer compartilhar algum pensamento, compartilhar alguma ideia, pode colocar aí que tá muito legal, certo? Eu acredito, eu acho que eu tenho certeza, que pessoas que agem dessa maneira, na realidade, elas ainda não entenderam que tudo que vai volta. Sabe, tem um olhar muito romântico dessas leis universais. Ju, Carla, sejam bem-vindas. Tem um olhar muito romântico, é como se eu faço isso, ninguém tá vendo e fica por isso mesmo. Só que não é assim. A gente tem uma contabilidade, né, individual, que eu já falei agorinha, que tem os nossos débitos e os nossos créditos. E tudo que nós fazemos, tanto de bem quanto de ruim, vai voltar. Então a gente precisa entender que se tem alguma coisa acontecendo na nossa vida e que não tá bom, que não tá do jeito que a gente quer, a gente pode ser uma pessoa melhor pra gente mudar isso. Porque nem sempre eu planto e colho no mesmo lugar. Mas uma coisa é certa, se eu planto feijão, eu vou colher feijão. Se eu planto morango, eu vou colher morango. Eu não tenho como plantar feijão e colher morango. E a gente colhe com a gente planta com os nossos pensamentos, a gente planta com os nossos sentimentos, a gente planta com as nossas atitudes. Das mínimas atitudes às máximas atitudes. Nada fica impune, né? Não existe almoço grátis, não dá. Isso os judeus são extremamente felizes nessa fala, né? Nesse ditado que eles têm. Bom, agora vamos falar um pouquinho de amor próprio. Lembrando que as atitudes que a gente tem lá fora, a gente tem dentro de casa. Então, eu não coloquei especificamente do relacionamento, mas se a pessoa faz isso lá fora, vai fazer dentro de casa, em maior ou menor grau, mas vai fazer. Certo? Faz sentido? Agora, o que é o amor próprio? Vamos pensar agora no amor próprio, que tanto se fala, que tanto é necessário, que não existe relacionamento bom se nós não nos amamos, mas por que a gente sente o egoísmo quando a gente fala em pensar na gente em primeiro lugar? Então, vamos separar, tá? O egoísmo virtude do egoísmo perverso, que é tudo aquilo que eu já falei aqui. Então, quando eu falo em amor próprio, sim, eu vou precisar ter um pouquinho de egoísmo para olhar para mim primeiro. Por quê? Porque eu tenho a consciência e o entendimento que se eu estou bem, eu consigo ser uma boa companhia para as pessoas. Se eu estou bem, eu consigo ser uma boa esposa. Se eu estou bem, eu consigo ser uma boa mãe, uma boa filha, uma boa amiga, uma boa profissional. Se eu não estou bem comigo, todo o resto desanda. Não é assim? Então eu preciso ou não preciso olhar para mim primeiro? Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha alma, do meu espírito e de tudo aquilo que eu acho necessário para mim. E principalmente, eu preciso admirar as coisas que eu faço. Moisés, seja bem-vindo. Eu preciso fazer coisas as quais eu admire. Fala para mim, sinceramente, quando, se é que você já fez, alguma dessas atitudes que eu citei acima, você sentiu orgulho de você mesmo? Pode até ter feito piada, pode até ter contado vantagem, mas de verdade, lá no fundo, você sentiu orgulho? Você achou que foi bonito o que você fez, que estava certo, que foi legal? Quando a gente engana alguém, querendo ou não, a gente não fica bem. Não é uma atitude admirável. A gente não admira isso nos outros e nem na gente. Então, se eu faço coisas das quais eu me envergonho, não tem como eu desenvolver amor próprio.
Por quê? Porque eu não tenho como amar aquilo que eu repugno, aquilo que eu julgo, aquilo que eu não concordo, aquilo que eu não aceito, que vai contra os meus valores. Tá caindo ficha aí, gente? Fala pra mim se tá fazendo sentido. Então, primeira coisa, para eu conseguir me amar, eu preciso me reconhecer. Reconhecer quais são os meus valores. O que para mim é importante, o que para mim não é importante. Eu preciso entender que os meus defeitos me pertencem, que fazem parte de mim. Que mesmo aquilo que eu não gosto faz parte de mim e eu preciso aceitar aquilo. Porque eu só consigo transformar depois que eu aceitar. Eu acho que é o Leandro Carnal, ele fala, né, que quando às vezes ele vai em algum lugar e as pessoas querem ofender ele, fala, seu careca. Aí ele fala aí, mas eu sou careca mesmo, então como que eu vou ficar ofendido por ser careca? E quantas pessoas se ofendem quando alguém cita uma característica dela? Por que se ofende? Porque não está em paz consigo mesmo, entende? Se eu estou em paz comigo mesmo, a pessoa pode falar o que ela quiser, que eu não vou me sentir ofendida. Eu tenho um amigo, Robson, né, que uma vez o filho dele chegou da escola, ele conta essa história e eu acho muito legal, vou compartilhar com vocês. O filho dele chegou da escola e muito chateado, bravo, não vou mais voltar para aquela escola, ele era criança, hoje já tá rapazinho. Mas chegou bravo, porque ele não queria mais voltar para a escola. E aí ele falou, meu filho, mas por que você não quer voltar para a escola? Porque aqueles meninos são isso e aquilo, me chamaram de gordo. Aí ele olhou, te chamaram de gordo. Aí olhou, colocou ele na frente do espelho e falou, meu filho, você é magro? Falou, não. E por que você tá achando ruim de te chamarem de gordo? Se você é gordinho mesmo, qual o problema de chamar de gordo? Fica em paz com isso, que quando eles te chamarem, você não vai mais se ofender e não vai mais ter graça chamar. E assim fez. E ele não se ofendeu mais, pelo menos não voltou mais reclamando por causa disso na época, né? Hoje eu já nem sei mais se ele tá magro, se ele tá gordo. Mas quando a gente lida bem com os nossos defeitos, ou com as nossas características, vamos falar assim, que não necessariamente é um defeito, ninguém pode nos ofender. Uma vez, eu não sei se vocês perceberam, mas o meu olho é um pouco, né, exagerado, vamos falar assim. E eu nunca tinha prestado atenção que o meu olho era muito grande. Quando uma certa vez, uma sobrinha minha chegou e falou assim, ô tia, por que você tá sempre assim? Aí eu falei, assim como? Ela, assim, ó, e regalou o olho bem grandão, gente, mas eu dei tanta risada, porque eu nunca tinha percebido que meu olho era grande. E ela me fez enxergar uma característica que pra mim era totalmente normal. E desde então, a gente sempre comenta, meu marido sempre faz brincadeira, quando vê alguma coisa com o olho bem grandão, ele tira sarro, ele faz brincadeira. Isso não me incomoda. Por quê? Porque é uma coisa que eu sei, que é uma característica minha, e tá de boa, não tem problema nenhum. Então, quando a gente consegue aceitar as nossas características, compreender que o corpo que nós temos pode não ser o corpo mais lindo do mundo, mas é o que eu preciso para sobreviver. Que cada característica, que cada parte do meu corpo carrega parte da minha personalidade. E que hoje é exatamente o que eu preciso. Sabe, posso querer mudar? Posso. Qual o problema? Eu quero emagrecer, eu quero ficar mais saudável, eu quero ficar mais tonificado, eu quero ficar bombado. Queira o que você quiser, busque os seus ideais, mas aceite aquilo que você tem, porque é disso que você precisa. E é isso que é o suficiente para você hoje. Bruna, tudo bem? Seja bem-vinda. Vanessa também, Maurício, sejam todos muito bem-vindos. Já estamos finalizando, mas tá sempre valendo. E eu espero que fique gravada, né? Então, entende o que é o amor próprio e o que a gente precisa entender para poder desenvolver o amor próprio? Primeira coisa, precisamos avaliar as nossas atitudes. Como que nós estamos agindo e reagindo em relação às pessoas e à vida. Quando uma pessoa faz fofoca, um exemplo, né? Faz uma fofoca, fala daqui, fala ali. Você acha que alguém se orgulha de fazer isso? Eu não acredito. Lá no fundo, lá no íntimo, fica aquela coisinha, fala, nossa, que coisa, por que eu fiz isso hoje? Não precisava fazer. E isso faz o quê? Faz com que eu repugne um comportamento que eu tive. E se eu me critico, eu não consigo me amar. Se eu fico procurando perfeição em mim, eu não consigo me amar. Porque não, eu não sou perfeita. E eu também tenho defeito. E eu também tenho características que eu mesmo não gosto. Mas tá tudo bem. É o que eu tenho, não é? É o que tem pra hoje. Então vamos tirar proveito daquilo que eu tenho?
tá tudo certo. Ok, entendi. Preciso me aceitar do jeito que eu sou. Fisicamente, emocionalmente falando. Mas eu sou muito crítica, mas eu sou muito chata, mas eu sou mal-humorada. Não importa, acolhe tudo isso e guarda pra você. Pensa que isso vai te fazer bem. Mas cedo ou mais tarde, precisa para poder evoluir, para poder chegar que você queira. E sem essas características você não chegaria. Aceitar a própria imagem é lidar com a realidade. Eis a grande dificuldade humana, exatamente. Porque a gente foge, né? A gente busca anestésicos, a gente busca entretenimento, TikTok, a gente quer rir, a gente quer ver vídeo engraçado. É muito mais fácil do que olhar pra gente mesmo. As pessoas preferem assistir um filme de terror, muitas pessoas preferem assistir um filme de terror, né, assistir um noticiário, que é quase um filme de terror, do que ler um livro de autoconhecimento, do que buscar um conteúdo que vai fazer com que ela seja uma pessoa melhor. Todos temos qualidades e defeitos e precisamos nos aceitar, com certeza. Não existe ninguém perfeito nesse mundo. Se fosse perfeito, já não estaríamos mais aqui. Né? Se não tivesse mais nada para aprender, já não faria sentido nenhum estar aqui. Bom, depois que eu consegui entender que aquilo que eu tenho é o que tem para hoje e está valendo, aceitar isso, acolher isso, os nossos sentimentos, as nossas características físicas, né? As nossas atitudes, aí eu preciso fazer o quê com tudo isso? Deixa eu ver se eu vou no ritmo aqui. Admirar. Eu preciso me admirar. Eu preciso fazer coisas as quais eu admire. Eu preciso olhar naquilo que eu fiz e de fato dar o meu melhor. Eu sei que tem muita gente que fica assim, esse negócio de dar melhor, que coisa chata. Poxa, gente, se você não tá aqui para dar seu melhor, nem faz nada, nem levanta da cama. Sabe? Ontem mesmo eu coloquei o Cadu aqui pra... Ai, meu Deus. Coloquei ele pra fazer o que foi? Um desenho que ele tinha que fazer na aula de artes lá e precisava mandar mensagem pro professor e a foto. Ele fez um desenho horroroso. Eu falei, meu filho, isso aqui é o seu melhor mesmo? Eu conheço os desenhos que ele faz, eu sei que não era o melhor dele. Ele mãe, esse é o meu melhor. E começou a rir, porque claro que não era o melhor dele. Depois ele fez um outro desenho que ficou muito melhor. Então, se não é pra fazer o melhor, nem comece. Se não tá entrando de coração, nem entre. Se for pra sair, saia de vez, sabe? Mas faça intensamente, faça as coisas por quem você é e não para os outros ver. Se você está trabalhando, trabalhe com o seu melhor. Se você está tomando banho, dê o seu melhor no seu banho. Se lave com consciência. Se você vai dormir, durma de vez. Deixa os problemas lá fora, anota, faz o que for necessário e durma. Tudo que você for fazer, faça como se fosse... Faça tentando, né, pelo menos entregar o seu melhor. Vai comer? Coma com o seu melhor. Vai estar com seus filhos? Esteja com o seu melhor. Vai estar com seu marido, com sua esposa? Esteja com o melhor que há em você. Isso você vai admirar. E isso na hora que você deitar... Não foi um desafio o pai dele? Ainda esse não. Não, esse não, mãe, mas esse também. Vamos lá. Bruna, sempre que quero fugir, eu assisto os filmes da Disney que me lembram da infância, a época mais fácil. Tá vendo que legal? Volta pra infância. Interessante que você entendeu já isso, né? Que você consegue compreender isso. E olha, os filmes da Disney têm cada mensagem maravilhosa. Eu adoro assistir, porque a gente pode aprender muito nos filmes da Disney, hein? Todos, tanto os infantis quanto os adultos. Bom, tirando então... Entendi quem eu sou, reconheço os meus defeitos, minhas características, boas ou ruins, bonitas ou feias, né? Independente do que pra mim é o que. Aceito, acolho, admiro, tenho atitudes as quais eu admiro. E aí depois, o que eu preciso? Ter humildade. Que este é o verdadeiro antídoto do egoísmo. Porque o altruísmo, ele também tem aquele equilíbrio. A gente precisa manter o equilíbrio entre egoísmo e altruísmo. Mas quando a gente é humilde, quando a gente se coloca no nosso lugar, esteja onde estiver, olhando para o outro como outro, no mesmo nível, nem melhor e nem pior do que o outro, a gente se sente uma pessoa plena. Porque eu não preciso competir com ninguém.
A partir do momento que eu consigo ser humilde, eu não preciso competir com ninguém. E todo mundo no mundo se orgulha de ser humilde, admira essa virtude. Então eu preciso aprender a ser humilde. Então, né, só recapitulando. Se aceitar, se admirar, ser humilde e, por último, alimentar isso. Como eu falei no começo, amor é amor e precisa ser alimentado. Se eu não alimento o amor por alguém, ou no meu relacionamento, ou numa amizade, ou seja onde for, o amor precisa ser alimentado para que ele floresça, para que ele permaneça, para que ele aumente. Então eu preciso me cuidar para aumentar sempre e fazer a manutenção do meu amor próprio. Como? Domando o meu egoísmo, cuidando das minhas atitudes o tempo todo, me evoluindo como pessoa, como ser humano, sabe? Fazendo coisas das quais eu me orgulho sempre. Não é um dia só, não é 2 dias, é colocar isso no meu hábito, no meu dia a dia. Faz sentido isso, gente? Sorrir mais. Sorrir é uma qualidade também, é uma característica que a gente pode adotar. Ah, mas eu não gosto de sorrir. Aprende? Poxa vida. Quando, se de repente você fala assim, eu odeio comer o quê? Sei lá, verdura, legume, odeio comer isso. Aí você vai no médico e ele fala assim, olha, pelos seus exames, se você não comer verdura e legume, a partir de amanhã você é uma pessoa morta. Você volta no outro dia aprendendo a comer, ou não é assim? Então a gente pode aprender tudo nessa vida, desde que queira, desde que faça sentido pra gente. Então aprenda. Eu quero sorrir mais para ser uma pessoa mais agradável, para atrair mais pessoas, para ter mais companhia, para fazer mais amigos, para ser uma companhia mais agradável para os meus. Aprenda a sorrir. Coloca uma caneta na boca quando você não tiver nada. Deixa eu pegar aqui um lápis. Quando você não estiver fazendo nada, faz isso aqui, Pronto. Você vai aprender a sorrir, você vai estimular o músculo do seu rosto e vai passar a mensagem para o cérebro que as coisas estão bem e as coisas vão ficando cada vez melhor. E, gente, uma grande dica, né, que eu falo em quase todas as lives, mas que faz muita diferença para o nosso amor próprio, é ser grata. A gente precisa desenvolver a gratidão de verdade, a gratidão de coração. Fazer as coisas para as pessoas e se sentir grata. Receber as coisas das pessoas e se sentir grata. Não fazer esperando algo em troca, esperando reconhecimento. Porque isso é uma atitude egoísta. Percebe? Pesado, né? Mas é isso. Para a gente alimentar o amor próprio, a gente precisa continuar com as atitudes as quais a gente fez para poder desenvolver essas atitudes. Fez sentido para vocês? 56 minutos de live. Olha, tô muito feliz pela parceria, pela companhia de vocês. Não sei aí se vocês acompanham meus stories, viu que tá chegando novidade, né? A Top TV On, que é uma TV online aqui de Cajamar, me convidou para apresentar um programa, e o programa chama Cuide-se Bem. Nós vamos levar para esse programa bastante coisa aqui da cidade, mas também um conteúdo que pode abranger qualquer pessoa de qualquer lugar. Tudo que estiver ligado, tudo que estiver ligado ao nosso crescimento pessoal, ao cuidado pessoal, ao amor próprio, não é verdade? Porque quando eu mudo a minha maneira de ver a vida, quando eu mudo a minha maneira de pensar, quando eu mudo a minha maneira de agir, o mundo todo muda. Tudo fica muito melhor, tudo fica muito mais leve, tudo fica muito mais fácil de se viver. Quando a gente abre a nossa mente, quando a gente expande a nossa consciência para enxergar o outro, para enxergar o ponto de vista do outro, as coisas começam a ficar muito mais claras, os problemas diminuem e a gente fica muito melhor. Ju, vai ser muito legal, gente. Eu fiquei muito feliz. Ontem a gente foi lá fazer esse programa piloto. No fim, eles acabaram colocando ao vivo lá no Instagram. A gente nem sabia. Foi pelo Instagram da TV. E eu ainda não sei dia que vai passar, eu ainda não sei o horário. Estamos decidindo todos esses formatos aí, mas eu acredito que vai trazer muita coisa legal para mim, como crescimento, como pessoa, né, como profissional, e também para nossa cidade, né, para quem mora em Cajamar e região. Vamos tentar levar um conteúdo muito rico e muito válido para todos nós. Porque de notícia ruim esse mundo já tem demais, não é verdade? Então vamos levar coisas para expandir mesmo, para a gente enxergar novos horizontes. Então eu vou mantendo vocês avisados, tá bom? Conforme for aparecendo as novidades lá.
E eu vou deixar essa live gravada, com fé em Deus vai ficar gravada. Se você acha que esse conteúdo é relevante, que pode ajudar mais pessoas, compartilha, gente. Se quer, coloca lá no grupo da sua família, manda um link lá no grupo da família, amanhã eu vou subir no YouTube. Porque aí não tem essa, ai, mandou pra mim, mandou pra fulano, mandou pra ciclano, mandou pra todo mundo, né? Quem pegar, bateu, doeu, pega que é teu, né? Se pegou, se serviu, se... Imagina se nós, estamos aqui agora em 21 pessoas, se cada um de nós levar essa mensagem para mais uma pessoa, serão 42 pessoas contaminadas com essa informação. Imagina, 42 pessoas mais conscientes. E se essas 42 resolvem, né, passar para mais pessoas? Então, vamos ser essa... Obrigada, Eduardo. Obrigada mesmo, gente. Fico muito feliz que vocês fiquem felizes com isso. Vamos procurar passar essa mensagem para mais pessoas. Vamos ser mensageiros do bem. Vamos, junto. Eu acredito que juntos nós podemos alcançar muito mais pessoas. Isso vai fazer bem para eles e vai fazer bem para a gente também, certo? Beijo, gente. Deus abençoe a semana de vocês, o resto da semana, né? O final de semana. Quarta-feira que vem nós estamos de volta. Se nesse meio tempo, até a quarta-feira que vem, fizer outro programa, mantenha aí olhando nas minhas redes sociais que eu vou manter vocês informados, tá bom? Beijo de coração. Ninguém colocou nenhuma pergunta, né? Acho que não ficou dúvida não. Se ficou, coloquem aí. Se precisar, pode mandar lá no meu stories que eu respondo no maior amor do mundo. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Quarta-feira que vem, às 20h20, estamos de volta. E se vocês tiverem algum tema aí que queira ouvir, fala um pouquinho mais disso e tal, pode colocar aí que eu preparo pra gente trazer em alguma live. Fica com Deus. Ai, que bom, Bruna. É isso aí. Beijo.